Queridos irmãos, há poucos dias nós iniciamos uma série de mensagens no primeiro livro de Samuel, intitulada Ebenezer, Até Aqui Nos Ajudou o Senhor. E nós vamos estudar sequencialmente, expositivamente, o livro de 1 Samuel, trazendo aplicações para crentes, descrentes, para a nossa sociedade, para o mundo à nossa volta. Então convido vocês a abrirem as Escrituras nesse momento, no primeiro livro de Samuel, onde nós iremos ler o Cântico de Ana, que está registrado no capítulo 2, os versos de 1 a 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a palavra de Deus assim nos diz: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Amém. Os céus proclamam a glória de Deus. Toda a terra ouve a sua voz. Em todos os lugares, um hino é entoado ao Senhor. Você começa a olhar para a beleza da criação e todo o céu proclama: Deus seja louvado. Você olha para os animais, você olha para o cosmos, para o universo, o macro-universo e o micro-universo. Você olha para uma criança sendo criada no ventre de sua mãe, substância ainda informe, e cada uma dessas coisas, cada detalhe da criação declara: há um Deus Criador. Os céus proclamam a glória de Deus. A natureza proclama que Deus existe. É uma pena que a gente não consegue saber quem é esse Deus sem a revelação bíblica. Mas o conceito de que Deus existe e que tudo está aí, os animais o louvam, seres todos louvam a Deus, que coisa maravilhosa. Aí vem a pergunta para nós: existe um hino de louvor a Deus no seu coração? Toda a nossa temática hoje foi essa, um hino de adoração pulsando no coração da igreja, pulsando no coração dos crentes. Nós fomos criados para adorar, e toda a criação adora a Deus. Tem pessoas que
acham que adorar a Deus é cantar, e a gente sabe que não é. Tem pessoas que cantam, mas não adoram. Está até na moda agora, pessoas que não têm compromisso com Jesus cantarem músicas para Jesus. Você vê às vezes mulheres de músicas sertanejas que vivem cantando pecado, aí de repente começa a cantar agora com os cantores gospel que estão se vendendo também e fazendo essas alianças. E aí canta na igreja e canta também no trio elétrico no carnaval. E você vai ver, não, mas a gente tem que estar cantando para o Senhor em todo o tempo. Então, tem gente que canta, mas não adora. E tem gente que não canta, mas dentro do seu íntimo ora a Deus, e essa oração é uma verdadeira adoração. É o texto que nós lemos aqui hoje. Embora está escrito aí cântico de Ana, porque não deixa de ser um cântico mesmo, mas o verso primeiro diz, então orou Ana. É uma oração. Só que essa oração exalta a Deus, reflete o sentido maior da nossa existência. Afinal, fomos criados para adorar a Deus. Tem pessoas que vivem tentando descobrir qual é o seu sentido nesse mundo. Para que eu fui criado? Para que eu estou aqui? Nós respondemos isso na classe de catecúmenos, nos primeiros dias de aula. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. Nós somos criados para a glória de Deus, nós somos criados para adorar a Deus, e nós nunca vamos encontrar sentido na vida fora disso. Só que tem pessoas que ao invés de adorar a Deus, adoram outras coisas, adoram seu próprio coração, sua própria ideia, adoram o que está acontecendo hoje em dia. Tem uns até que comem uma torta de chocolate deliciosa e dizem, eu adoro essa torta. Tudo bem, ele só quis dizer que gosta. Mas tem pessoas que o coração pulsa em outras direções. E a minha grande pergunta para você nessa hora é, pelo que o seu coração pulsa? A jovem solteira vai dizer, pastor, por aquele jovem bonitão, olhos azuis, meu coração pulsa por ele. Os jovens solteiros falam, pastor, aquela guria tão linda, com aquele cabelo solto ao vento, meu coração pulsa quando eu vejo ela. Será que seu coração pulsa por algo mais do que apenas uma paixão, um amor da terra? O seu coração pulsa por Jesus, o seu coração pulsa por Deus? Há um hino de louvor a Deus nos seus lábios, no seu coração, em todo o tempo? Ou, no máximo, você repete as canções que são projetadas ou lidas no inário e você as lê, tentando cantar meio desafinado? Como é que isso se dá dentro do seu coração? Fomos criados para adorar. E a grande pergunta é essa, qual é a música que hoje pulsa dentro do seu coração? Hoje nós vamos estudar essa oração de Ana, esse pulsar do coração de Ana. E a gente sabe qual é o contexto dessa passagem aqui. Na última oportunidade nós estudamos que essa mulher, Ana, era uma mulher aflita de alma, era uma mulher que sofria de ansiedade em nível elevadíssimo. Ela queria muito ter um filho e não podia, e nessa angústia, o marido dela, tal do Elcana, um crente meio desmantelado, né? Porque é crente, é casado com 2 mulheres, isso não era ordenado por Deus, nunca foi ordenado por Deus, mas era o período final da época dos juízes, reflete um pouco aquela época onde cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. E o cara era crente, dava o dízimo, ia para o culto, vou fazer meus votos lá, todo ano ia, era fiel ali, dedicado, mas com 2 mulheres, né? Parece que a aplicação da verdade era só em algumas áreas. E uma das mulheres lhe dava filhos, que foi Penina, e a outra era Ana. Essa aqui, coitada, estéril, vivia agora com a opressão da outra. Então eu fico imaginando que uma relação dessa não deveria ser muito fácil de se lidar. Tente se imaginar numa situação dessa. E a outra, a Bíblia diz que Penina irritava, provocava. Tudo que ela queria era um desejo nobre. Eu queria ter um filho. Tem alguma coisa de errado nisso? Mas a Bíblia diz que Deus fechou sua madre. O problema não era Elcana, o problema não era simplesmente a Ana, não era a Penina, mas Deus fechou a madre. E o que você vai fazer numa hora como essa?
Às vezes, quando a pessoa está enfrentando um problema, eu já vi pessoas tentando consolar, dizendo assim: ó, meu irmão, esse problema que tu está enfrentando aí, Deus não tem nada a ver com isso, viu? Não fica com raiva dele. Deus tem tudo a ver com tudo. Se a vida ou se a morte, Deus controla tudo. É difícil a gente aceitar isso na hora da dor, mas é a verdade bíblica. Eu tenho que lembrar sempre disso. Não posso dizer, não, Deus não tem nada a ver com o teu problema, Deus está tentando resolver e não conseguiu ainda, mas daqui a pouco Ele consegue. Não, Deus é o rei de toda a terra. Na hora que Ele disser que um problema vai cessar, cessa na hora que Ele disser. Se Ele disser que não vai cessar, pode o universo inteiro conspirar e nada vai acontecer. Vai ser do jeito que Deus determinou. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma mulher sofrida, e que em meio à sua angústia de alma se derramava diante de Deus, orava mais, porque quando a gente está muito angustiado, isso Ana nos ensina, mais angústia, mais oração, muita ansiedade, muita oração. E ela demorou no seu orar, chorava, não conseguia nem verbalizar, só os lábios tremiam, e ela falava no coração, ou seja, não era uma oração da boca para fora também, era uma oração do coração para Deus. E o profeta Eli olhou e falou: ei, mulher, já está bêbado uma hora dessa. Mas ela ali, ela tem tanto problema que ela não tem como amargurar com o reverendo Eli também nessa situação. Então ela não fica amargurada, porque ela já tem amargura demais na vida dela. E ela se justifica: não, eu não bebi bebida forte nenhuma, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Por causa da minha muita ansiedade, dos meus muitos problemas, é que venho derramando a minha alma perante Deus. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ele então fala: tá bom, minha filha, então que Deus te abençoe, vá em paz, Deus conceda o teu pedido. Passou um tempo, o semblante dela já estava diferente, ela já estava melhor. Afinal, quem ora, quem coloca seus problemas diante de Deus, ainda que os problemas não tenham resolvido, mas a pessoa já se levanta melhor depois que ora, porque ela suplicou o favor de Deus: Senhor, me dê sabedoria para enfrentar as adversidades, me dê sabedoria para lidar com aquela penina, porque ela não presta, Senhor, essa mulher não é de Deus. Meu marido também é muito convencido, Senhor, o Senhor está vendo, está dizendo que se acha melhor do que 10 filhos. Então ela pode falar o que ela quiser diante de Deus, porque Deus está ali para ouvi-la. E ela derramava o coração dela, ela podia dizer sem reservas. Afinal de contas, a gente não pode esconder nada de Deus. Deus sabe da nossa situação. E aquela mulher, depois de orar, o texto diz que seu semblante já não era triste, ela já voltou melhor, e aí voltou para a sua vida, mas com ânimo de Deus. E o texto então diz que num outro tempo, passado um período, ela concebeu e ficou grávida. Assim, do nada. Mas como que ela conseguiu isso? Porque Deus se lembrou dela. Deus agiu com graça. E naquele momento, então, aquela mulher fica tão satisfeita. Ela havia feito uma oração já dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu me dedicarei a ele todos os dias para ser dedicado ao Senhor. E aqui, essa história toda aqui é exatamente para falar desse grande servo de Deus que foi Samuel, um homem levantado por Deus, pedido por Deus, consagrado a Deus desde antes de sua concepção. E esse homem há de trazer grandes benefícios para a história do povo, figurando aqui entre como sendo o último juiz do período nefasto para um período agora da monarquia, onde nós vamos ter os reis de Israel. E Samuel começa a agir como um verdadeiro profeta. Depois desse tempo, Ana concebeu, agora está com a felicidade: meu bebê, mas eu não posso adorar meu bebê, então meu bebê vai ser dedicado para o Senhor. Ela não mudou seu voto. Fico pensando em algumas mãezinhas hoje em dia, né, que falam: Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou consagrar a ti. Depois que tem um menino, para de vir nos cultos. Por isso que eu fico feliz com as mães que estão com as crianças aqui na igreja. Faz um barulhinho, a gente se incomoda um pouquinho, mas não tem problema, traz assim mesmo. É melhor do que: não, meu filho, vai que alguém passa alguma coisa para ele. E aí começa a criar o menino numa redoma, né, super protegendo ele, vira o Deus da vida. Nós não devemos fazer assim, não foi assim que Ana fez.
Ana desmamou o menino e levou até o sacerdote Eli. Por esse menino eu orei, e aqui está ele. Você lembra, reverendo Eli, quando eu vim aqui que eu estava chorando naquela... Você lembra que eu estava pedindo a Deus? Pois olha aqui, ó abençoadinho aqui. E ele está aqui para lhe servir, para caminhar com o Senhor. Vou dedicar ele aqui. E a Ana vinha só de vez em quando para visitá-lo. Vai ser o coroinha do Reveli, né? Vai ser o discípulo dele, o secretário dele, que vai ficar caminhando com ele para lá e para cá. Vai aprender desde cedo. Como é bom fazer isso com as crianças, viu? Nunca, eu penso que alguém vai se separar para servir a Deus quando já estiver velho, quanto mais cedo, melhor. E aqui uma aplicação para as crianças que estão aqui. Cadê as crianças? Já aprendeu a ler, meu filho? Importuna tua mãe aí para ela te ensinar logo a ler. Quando começar a ler, eu quero que você se desafie a decorar versículos. E vocês, pais, façam de tudo para seus filhos lerem a Bíblia inteira. Crianças leem Bíblia toda. Eu me lembro quando minha filha, com 10 anos, leu pela primeira vez e ganhou seu certificado de leu a Bíblia inteira em 1 ano. Tem que continuar lendo, todo ano. Crianças decorando versículos, soltando, que é a fase melhor que tem. Eles não são meio papagaio assim, ficam falando. Então bota versículo para eles decorarem. É a melhor época. Bote os meninos para aprender. Samuel vai crescer agora, junto com o profeta Eli, vivendo no ambiente do sacerdócio, dos cultos, dos sacrifícios, de tudo que acontecia na adoração do povo de Deus. Que maravilha! Quanto mais cedo puder, melhor. Pergunte para o seu filho depois: e aí, filho? Você não queria servir ao Senhor? Eu conheço a história de alguns pastores hoje já. Eles acharam algumas fotos antigas. Um deles era assim, na roça, pé descalço, com toco de pau, e tiraram a foto e ele segurando uma Bíblia. E o que é isso, menino? Eu estou brincando de ser pastor. E o que o menino é hoje? Crescido já? Pastor. Desde pequenininho. Botava lá, vamos lá, crianças, bota os meninos todos sentados. Agora o pastor vai pregar. Começa a colocar ali. Que coisa boa, desde cedo. Então Samuel foi consagrado desde pequenininho. E Ana, então, no verso 27 do capítulo 1, ela diz: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. O nome de Samuel vem exatamente por isso, porque ela pediu a Deus. E Deus ouviu a sua oração e lhe concedeu. Ana está tão feliz, esse é o contexto da nossa passagem. A alegria dela é tão grande, ela está deixando o menino. Ela podia sair triste, não é? Ai, meu Deus do céu, meu bebê. Menino com 26 anos nas costas, meu bebê, né? Então, não era o caso, né? Ainda está pequenininho. Está deixando o menino lá, mas ela sabe, eu estou entregando aos cuidados do Senhor. Esse é o contexto, você vê isso no contexto anterior e no finalzinho do verso 11, e diz: Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, e o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, nesse contexto de uma aflição muito grande, de uma mulher que tinha um sonho de ser mãe e não podia, e de repente Deus atende a oração dela depois de um tempo, não foi na hora que ela quis, mas quando Deus atende, aquela mulher agora cheia de alegria, de gratidão pelas bênçãos recebidas, ela cumpre seus votos e entrega o menino diante do sacerdote ali, para que ele pudesse servir ao Senhor todos os dias de sua vida. Nesse contexto é que pulsa no coração de Ana um hino de louvor e adoração a Deus. E é esse hino que nós vamos analisar e tirar algumas lições para a nossa vida nessa hora. Observe que dentro desse contexto, nos versos de 1 a 10, que está propriamente dito o cântico de Ana, ou o pulsar de seu coração de adoradora, nós podemos perceber algumas coisas. Temos aqui pelo menos umas 7 divisões. Por uma questão didática, eu vou tentar agrupá-las em só 3, mas apenas para mostrar a estrutura do que ela diz. Esse hino, ele reflete o hino que Maria vai dizer lá adiante. Bem provável que Maria já tinha lido o cântico de Ana também.
É muito semelhante, vários aspectos. Depois você pode botar os dois assim, um do lado do outro, ler um, ler outro, ler um, ler outro, você fala aqui, e coisa parecida, porque crente é assim, crente verdadeiro, ele não canta uma coisa totalmente estranha ao outro. Enquanto um é humilde, o outro é soberbo. Enquanto um diz que é Deus quem faz, o outro diz que é Ele quem faz. Não, essas teologias atrapalhadas não tem na Bíblia assim não. Você vê coerência. Duas servas de Deus, com conhecimento de quem é Deus, com um pulsar em seu coração de adoração para com o Eterno. Então nós temos no verso 1 o motivo da alegria dela. E aquilo é muito interessante, porque a expressão alegria ou rir aparece 3 vezes no verso 1. Depois no versículo 2 fala da exclusividade de Deus. Não há outro como Ele, só há um, e Ele é santo. A partir do versículo 3 nós temos uma cautela em temor, o temor que se deve ter diante desse Deus. Por isso diz, não multiplique palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Vocês estão diante de Deus, tenham temor do que vocês vão falar. É interessante que Maria também reflete esses mesmos aspectos, tanto da alegria, tanto da exclusividade, santo é o Senhor. A partir do versículo 4 ao 7, nós temos aqui o que poderíamos se chamar de reversão, uma perspectiva do Deus que reverte quadros, que muda cenários. E aqui ele fala de várias coisas nesse sentido. O arco do forte ficou forte. Se o arco é forte, matou bastante, mas é a reversão. O arco do forte é quebrado. O débil, a lógica é o débil se perdeu. Não, o débil foi cingido de força. Os que eram fartos estão com fome. Quem estava com fome, agora não tem mais fome. Uns eram estéril, Deus fez alegre mãe de filhos. O Senhor é quem tira a vida, o Senhor é quem dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Então se observe aqui essas reversões de quadros, de cenários. E Maria, no seu cântico, fala as mesmas coisas. Ela diz, é o Senhor quem faz com que aquela que não tem nada agora tenha tudo, farta de bens o faminto e despede vazios os que se achavam muita coisa. Então Deus é quem inverte essas coisas, faz, como diz o salmista, essa é uma expressão de adoração que nós vemos em vários lugares, inclusive nos Salmos, onde ele diz que Deus converte rios em deserto e faz do deserto manancial. Ou seja, ele abate os arrogantes, exalta os humildes. Deus é que tem poder para isso. Versículo 8, ele nos fala aqui sobre proteção. Ele guarda os pés dos seus santos. Observe como Deus protege o seu povo pactual. E os perversos, esses aí vão começar a receber a vingança divina. Então Deus protege os seus, mas se vinga de seus inimigos. Versículo 9 fala da justiça divina. Quando ele diz ainda, versículo 9 e 10, quando ele faz referência que os homens não prevalecem pela força, os que contendem com o Senhor serão quebrados, ou seja, Deus mesmo que vai fazer, dos céus troveja contra ele, o Senhor julga as extremidades da terra, e o salmo, ou o cântico, ou a oração de Ana é finalizada com uma referência ao Messias, dá força ao seu rei. Ainda não tem rei Israel, mas ela faz referência a isso. Quem é o rei do povo nesse período? O rei é Deus, Deus era o rei. É tanto que quando o povo vai pedir o rei, e Samuel vai ficar triste por isso, mais à frente, Deus vai consolar Samuel, dizendo, Samuel, o problema não é com você não, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim, porque eu sou o rei deles, e eles estão querendo um rei como as outras nações têm. Mas na boca de Maria ela sabia, Deus é rei, Ele reina soberano sobre todos. E finaliza então dizendo, e exalta o poder do seu ungido. A palavra ungido em hebraico é Messias, é a palavra que nós temos para Cristo. Então observe que essa mulher revela muito conhecimento teológico em sua oração, inclusive com todo o seu louvor a Deus, sua adoração a Deus, nas suas palavras, apontando e finalizando para o Messias, para o Cristo, o Rei que reina sobre todos e que exalta o poder do seu Cristo, aquele que haveria de vir
em breve para trazer redenção eterna ao seu povo pactual. Eu quero tirar 3 lições, então, desse hino que pulsou no coração de Ana. E, meus irmãos, nós estamos num culto. Nós estamos aqui num dia de culto a Deus. O que você vem fazer na igreja? O que você vem fazer aqui? Pastor, não sei. Minha mãe me força para eu vir e eu venho. O que você vem fazer aqui? Eu venho olhar para ver quem faltou. Para depois eu falar assim, o que aconteceu que você não veio? O que você vem fazer aqui? Domingo após domingo, quando você se reúne com as pessoas. Por que você não ficou em casa? Você veio aqui. Me dê uma boa razão. E eu espero que a resposta do seu coração seja: é porque dentro do meu coração pulsa um hino de adoração ao meu Deus. E eu quero, junto com os outros irmãos da minha igreja, adorar juntos ao eterno Deus. Porque eu fui criado para isso, eu vivo para o servir, eu vivo para adorar. Porque eu tenho uma música pulsando em meu coração, eu posso viver totalmente diferente nesse mundo, com expectativa, com esperança. Antes de trazer as lições, eu gostaria de fazer mais uma vez essa pergunta: há um hino no seu coração de louvor a Deus? Hino é coisa de velho, né? Para os mais novos, né? Há alguma música na sua playlist de adoração ao Eterno? Existe algo que pulsa no seu coração e que não é simplesmente por uma boa rede de Wi-Fi de 2 GB de preferência, que não é simplesmente para estar com as pessoas da sua idade, com os amigos, com namorada, com pessoas queridas, até mesmo com a família, que é muito legal de se estar. Há uma coisa que pulsa mais dentro do seu coração do que o trabalho, do que satisfazer os prazeres do seu coração. O que é que pulsa dentro de você? A partir desse texto, então, nós podemos extrair algumas lições. Eu tenho uma música pulsando em meu coração, porque o Santo Deus, o Messias, é a razão da nossa alegria. Os versos 1 e 2 nos falam disso. Meu coração se regozija no Senhor. Observa a ideia de alegria. Onde é que estava a alegria, Diana? No Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Quiseram me destruir. Eu estou rindo aqui, estou rindo à toa agora, porque me alegro, não pela queda deles, eu me alegro na tua salvação. Mas olha lá, se meteram comigo, agora viram. É quase uma indireta para a Penina isso aqui, né? Mas ela está feliz, ela se alegra. E ela diz em quem ela se alegra: no único que existe. Não há santo como o Senhor, não há rocha nenhuma como o nosso Deus. Irmãos, nós precisamos entender qual é a razão da nossa alegria, qual é a razão do nosso viver. E essa razão não é porque a gente conseguiu um emprego novo, teve aumento salarial, um filho nasceu. A alegria de Ana não é Samuel, a alegria de Ana é o Messias, é o seu Deus, que levanta e que abate, que abre e que fecha, que opera nesse mundo e não deixa seus filhos desamparados. Qual é a razão de você viver? Qual é a razão de você adorar? Nós podemos adorar até mesmo em momentos de tristeza. Quando perder um ente querido, você ainda pode dizer: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quando perder seus bens, se temos de perder, já tem um hino Castelo Forte: família, bens, prazer. Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, eu estou perdido. Não é isso que é dito. Com Ele reinaremos. Ou seja, tudo dando errado, mas eu sei que o meu Redentor vive. Louvor, adoração, alegria no coração. Nós vemos nos Salmos Davi muitas vezes cercado de inimigos. Como é que eu vou adorar a Deus aqui, do lado desses traíra tudo aqui? Como que eu vou adorar a Deus com esse povo querendo minha cabeça? Como que eu vou servir ao Senhor? E ele compõe um salmo, inspirado por Deus: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Os inimigos estão aqui ao redor, e o soberano pastor dizendo: come, filho. E você como ovelha assim: mas como é que eu vou comer? O lobo está ali. Os inimigos estão ao meu redor para me destruir.
como que eu vou comer? E o Senhor, a mesa está posta, baixa a cabeça e come. Eu te protejo, eu te guardo, mesmo cercado de perigos. Isso aqui não é canção igual o mundo canta. Para o mundo cantar tem que ter bom som. Se começar a dar microfonia, ele já se irrita. Ai, meu Deus do céu, não tem um profissional aqui? Já perdi o gosto de cantar. Ou porque alguém não elogiou, porque o povo que canta na igreja é melindroso também, né? Desculpa aí a direta. Mas se elogiar um e não elogiar o outro, chegou agora, já estão elogiando. E se não disser nada do outro, já fica melindrado. Será? Isso já é suficiente para acabar com o cântico de louvor dos teus lábios? Uma crise, uma decepção. Já ouvi gente dizendo assim, não vou mais na igreja. Por quê? Uns irmãos muito fofoqueiros lá na igreja. E a fofoca então é suficiente para apagar a chama do teu coração? Porque os outros fazem errado, aí agora você se apaga. Existe uma música que pulsa nesse teu coração? Ou é tudo superficial, circunstancial, depende das circunstâncias para que existam? Eu não gosto muito daqueles louvores muito apaixonados, né? Mas nessa hora dá vontade de lembrar deles, né? Aqueles cânticos que dizem assim, te adorarei, não importam as circunstâncias. Fazendo teste para entrar no grupo de louvor aí, ó, se vocês me aceitarem. Não é? Te adorarei, não importa as circunstâncias. Aí vem um probleminha, brigou com o marido, não vou no culto mais. Um irmãozinho criticou, não tenho mais condições de abrir os meus santos lábios para louvar a Deus. Tome jeito, rapaz. Qual é o motivo da sua alegria? Quando a gente tem um coração que pulsa por Jesus, Ele é a razão da nossa alegria. E nós nos alegramos dele, independente das circunstâncias. Pode estar tudo bem ou pode estar tudo mal, pode estar em crise ou pode estar na calmaria. Eu louvo, Senhor, Tu és o meu Redentor. Jó, quem viveu como ele? Quem padeceu como ele? A lei de Cristo. E você vê que em meio às suas tristezas, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Ele tem esperança, ele adora a Deus, mesmo em meio às lágrimas. Cantar quando está tudo bem não me falou nada a teu respeito. Eu preciso falar uma coisa aqui, porque senão pode ser mal interpretado. Quando o meu coral canta aqui na igreja, eu fico com vontade de chorar, de tão bonito que é. Aquelas vozinhas assim, né? Tudo ensaiadinho assim, coisa maravilhosa. Os irmãozinhos do grupo de louvor, uns vão por cima, outros por baixo, na voz, assim. Não sei como é que eles fazem esse negócio, não. Mas é lindo demais, a gente se sente emocionado. Mas eu tenho que dizer uma coisa para vocês. O bonito não é cantar afinado. O bonito é estar com a vida verdadeiramente afinada, tendo Jesus como a razão maior da nossa existência. Porque senão é só uma apresentação. Cantou bonito, mas saiu brigado. Cantou bonito, mas estão se pegando dentro de casa, brigando com o outro o tempo inteiro. Está bonito todo mundo na igreja, mas a vida não continua bonita. Qual é a razão da tua vida e da tua alegria? Para Ana, era o Messias, o Rei, o Santo, e não há outro além dele. E eu me alegro nele, eu me alegro no que ele faz, eu me alegro nas coisas que ele faz. Ela não traz aqui nenhuma palavra referida ao Eucana, que se achava, nem a Penina. Ela simplesmente adora a Deus. Tem muito crente que precisa reaprender isso. E a gente precisa lembrar isso nos mais diversos momentos. Para ilustrar isso, tem um filme que fala de um período da guerra, da Primeira Guerra. E tinha um sargento assim, bem mal encarado, brabo. Aí o soldado passava por ele todos os dias. Bom dia, senhor. Ele, o que é que tem de bom? Aí você fala, que cara triste, vive brabo o tempo inteiro. E o carinha lá todo feliz. Bom dia, gente, bom dia. Estava sempre sorrindo, feliz da vida.
Aí estourou a guerra. Aí começa a morrer um, começa a morrer outro, começa a morrer outro. Aí o soldado está lá no canto chorando agora. Aí o sargento chega para ele e fala: tu está vivo, né? Hoje é um bom dia. Hoje é um bom dia. Ficar dizendo que está tudo bem, quando tudo ao seu redor está bem, meu amigo, não existe necessidade de fé para isso não. Isso é normal dos seres humanos. Agora nós que somos crentes no Senhor Jesus, nós adoramos, nós servimos a Deus, independente das circunstâncias. A guerra está estourada, crise está instalada, mas o meu louvor a Deus não será cessado, porque pulsa dentro do meu coração um hino de louvor ao meu Deus. E é por isso que eu pergunto: há um dentro do seu coração? Pulsa dentro do seu coração adoração verdadeira a Jesus? Você sabe quem é Jesus? Ele é o Messias prometido na sua vida, ele é o rei do seu coração mesmo, porque se for, você vai estar sempre alegre, entristecido, mas sempre alegre. E como nós vemos Paulo e Silas na prisão, você pode estar lá na prisão injustamente, mas quando der meia-noite você vai estar cantando e orando para os outros ouvirem, e você adorando a Deus, porque no coração do crente não se apaga jamais um hino de adoração. Segunda lição que eu gostaria de trazer para vocês, dos versos 3 a 7, que mostra essa reversão, essa invertida que só Deus pode fazer. Eu tenho uma música pulsando em meu coração, porque Ele pode reverter os quadros. Deus é aquele que reverte, que muda aquilo que a gente acha que não vai dar para mudar. Quem olhava para Ana e disse: é uma coitada, aí sofreu o resto da vida, potencial suicida, não solta ela não, que daqui a pouco ela está cortando os pulsos. Não, daqui a pouco você vê essa Ana feliz, animada, com filha, consagra. Vai ter mais, viu? Não vai ser só o Samuel não, que é o primeiro. Vai ter mais na caminhada dela. Essa mulher vai ver feliz, mas passou seus momentos de crise, e agora ela sabe quem é o Deus que ela serve. E o Deus que ela serve, o mesmo que nós servimos, é aquele que pode reverter os quadros. O arco do forte é quebrado, os débeis são cingidos de força. Então, se você é mais fraquinho, fique tranquilo, Deus pode lhe cingir de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. A ideia tinha tanto, e agora está se batendo para conseguir um pouquinho. Ao passo que aqueles que andavam famintos não sofrem mais fome. Uma crise danada, cessou a crise. Quem é que pode fazer isso? Quem é que reverte os quadros? E Deus faz isso independente das circunstâncias. Não fique achando que agora nesse governo, ou por causa desse governo, vai ficar bom, vai ficar ruim. Deus é quem reverte quadros independente de governos, independentemente de patrões, independentemente de quem está por ali. Deus continua sentado no trono, reinando soberanamente, e Ele pode reverter qualquer quadro. Isso deve encher o nosso coração de esperança, e é por isso que o coração pulsa por Jesus. Jesus, eu te amo, os problemas estão aí, mas eu sei que o Senhor pode reverter os quadros. E não é só Deus pode reverter os quadros. Observe rapidamente agora, passa uma ficha rápida aí no seu HD, lembra aí circunstâncias que eram irreversíveis. Pensa um pouquinho, na tua vida não tinha como mudar. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem umas 3, 4 histórias, pelo menos aí para contar, de coisas que eram irreversíveis e Deus fez ela reverter. Cenários caóticos e que Deus mudou. Não tem como esquecer aqui, né? Eu marcando o ofício fúnebre do presbítero Isaac, combinando com ele como é que nós vamos cantar no seu velório, que está quase nisso. Meu Deus do céu! E aí o homem está aqui agora, sentadinho ali, quase foi. E se for olhar a vida dele lá, ele vai pesquisar, mas pastor, não foi só essa vez não. Cada um de vocês pesquisa aí na sua vida, você vai ver que teve vários momentos que parecia que era o fim, e Deus agiu fortemente. Por isso nós louvamos a esse Deus que reverte quadros, que muda circunstâncias. Ele faz com que a estéril tenha 7 filhos, e que a que tem muitos filhos perde o vigor. Ele inverte todas as coisas. O Senhor tira a vida e o Senhor dá. Faz descer a sepultura, mas também faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa
mas também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono da glória. Só Deus pode fazer isso. E o finalzinho do versículo 8 mostra exatamente isso. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. A ideia aqui é, Ele está reinando sobre todas as coisas. Ele é o rei do universo. Ele pode mudar todas as coisas. Isso enche o nosso coração de esperança. Agora, eu não estou dizendo que Ele vai fazer isso, viu? Ore, clame, confie, tenha expectativa. Você lida com Deus que pode reverter tudo, quando Ele quiser, se Ele quiser. Mas enquanto Ele não reverte, o que a gente faz? Me alegro em Ti, me regozijo em Ti. Ainda que a figueira não floresça, eu continuo me alegrando no Senhor. A minha alegria não é condicionada às circunstâncias. É isso que nós aprendemos nessa oração de Ana. Por fim, meus irmãos, outro motivo para você pulsar seu coração pelo Senhor. Eu espero que você saia daqui dizendo isso. Eu tenho uma música pulsando em meu coração. Primeiro, porque o Santo Deus, o Messias, é a razão da minha alegria. Segundo, porque Ele pode reverter os quadros. E terceiro, porque Ele nos protege com a sua justiça. O versículo seguinte diz, o versículo 9: Ele guarda os pés dos seus santos. Irmão, já parou para pensar que frase maravilhosa? Deus guarda os pés dos seus santos. E os seus santos aqui é uma referência ao seu povo. Deus nos guarda. Ana, você não está sozinha, mas ela podia se sentir sozinha, abandonada, mas ela não está sozinha. Ela fala, Deus guarda os pés dos seus santos. Deus nunca nos deixa só. Deus nunca nos desampara. Os inimigos nos cercam como abelhas, mas em nome do Senhor os destruí, diz o Salmo 118. Os perversos, porém, emudecem nas trevas da morte, porque aquele que nos protege traz justiça. Ele nos protege com a sua justiça. O texto diz que os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Se mete com Deus para tu ver. Resiste a Deus. Desanda tua boca contra Deus para tu ver o que vai acontecer. Pode ser que não aconteça nada na hora, porque Deus é paciente, longânimo. Mas Ele dará, a Ele pertence a vingança. Ele mesmo diz, eu retribuirei. Os que contendem com o Senhor serão quebrados, do céu troveja contra eles. Na primeira mensagem dessa série que eu trouxe, um pouco mais à frente, no capítulo 7, nós vimos Deus trovejando sobre os filisteus e eles sendo destruídos perante os servos do Senhor. E é por isso que eles, quando vencem seus inimigos, eles botam aquela pedra, erguem aquela coluna dizendo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E naquele dia Deus ajudou eles trovejando, fazendo justiça, protegendo, livrando o seu povo pactual. O Senhor julga as extremidades da terra. A ideia de extremidades da terra é que não vai ficar nenhum lugar sem que Deus estabeleça seu juízo. De uma ponta a outra, em todos os lugares, Ele julgará. E por fim dará força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Meus irmãos, digam em seus corações, eu tenho um hino de louvor pulsando em meu coração, porque Deus me protege, me guarda com a sua justiça. Porque Ele é justo, eu posso confiar nele. Para nós, uma aplicação já para nós de nossa época, sabemos que somos protegidos com a justiça dele, exatamente porque Deus exerceu sua justiça em Cristo, derramando sobre Jesus toda a ira que deveria ser derramada sobre nós. E agora nós estamos protegidos em Jesus, protegidos não simplesmente das coisas do mundo, de um homem mau, mas da própria ira de Deus que deveria cair sobre nós, nos condenar para sempre. Somos protegidos, amparados, guardados na justiça de Cristo.
Ele nos traz alegria para viver. Meus irmãos, precisamos ter um hino pulsando em nosso coração. Quando nos reunimos para adorar a Deus em culto público e quando saímos daqui também. E durante a semana, quando estivermos trabalhando, que haja um hino de louvor pulsando dentro do seu coração. Quando você sair de carro, viajando, que você possa ligar assim. Aí eu sei que você vai ficar ouvindo as notícias do dia, mas peraí, eu vou botar aqui músicas de louvor ao meu Deus. Vou cantar aqui, eu sou meio desafinado, é até bom agora sozinho, que ninguém vai perceber. Louve a Deus, vai acordar de manhã e vai sintonizar uma musicazinha ali. Para quê? Para despertar minhas afeições por Deus, para que eu possa cantar a Ele, adorar a Ele, não só da boca para fora, mas de todo o meu coração. Você possa dizer, eu tenho uma música pulsando em meu coração. E eu tenho uma música pulsando porque o Santo Deus, o Messias, é a razão da minha alegria. Eu tenho uma música pulsando em meu coração porque Ele pode reverter todos os quadros. Nada está perdido com o Senhor. Ele é quem dá vitórias ao seu povo. Ele tira, Ele dá. Ele exalta, Ele derriba. Então todo poder está nele. Ele está sentado sobre as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Eu posso confiar nesse Deus. Eu tenho uma música pulsando em meu coração porque Ele nos protege com a sua justiça. Nos protege dos perigos do mundo e até mesmo da ira de Deus que deveria cair sobre nós. Ele é quem nos guarda. Ele é quem nos protege. Daqui a pouco o culto vai terminar. Vai parar o hino do seu coração também? Há um hino no nosso cenário. Eu fiquei um tempo tentando descobrir o que ele significava. Porque o nosso hino é bem rebuscado, né? Nosso cenário é bem rebuscado, palavras que foram procuradas de forma artística para encaixar aqui. E tem um hino do número 27, que ele diz assim, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso alcantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. A mensagem a gente já sabe, todo lugar está ressoando um hino ao Senhor. Nos céus, no mar, na terra, no bosque, nos prados, no fragoso alcantil. Pastor, o que é um fragoso alcantil? Quando você for subir a serra, vai comer um chocolate, na hora que você vê aquela montanha enorme assim, aquele paredão rochoso, aí você fala, no fragoso alcantil, e chegando ainda com aquelas hortênsias bonitas do caminho. Na amplitude celeste, ou seja, em todo o universo, um hino ressoa ao Senhor. Mas o que chama a atenção desse hino é que a sua última estrofe ele diz, e tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador? Não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor? Ou seja, tem muita gente que o coração está pulsando por uma série de outras coisas, mas nós aprendemos nessa hora que precisa haver em nosso coração um hino pulsando ao Senhor nosso Deus, porque Ele é a razão da nossa vida, porque Ele reverte todos os quadros e porque Ele nos protege com sua justiça. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos, em resposta a essa mensagem, adorá-lo, bendizê-lo, com tudo que temos e somos, para a glória do seu nome. Amém.